Quando falamos em igreja, normalmente associamos a um grupo de pessoas em um templo, um espaço físico. É difícil imaginar uma igreja sem um local fixo, onde as pessoas acostumem a ir e sirva de ponto de referência quando você diz: venha visitar a minha igreja. Por isso, é de se espantar a trajetória da Comunidade Esperança, uma igreja que teve vários endereços, que se reuniu em lugares alugados e até emprestados, mas que mesmo assim não deixou de servir a Deus, de crescer como corpo e de ser relevante nos locais onde Deus a determinou. Essa história começa antes mesmo da Comunidade Esperança. Na verdade, começa antes mesmo de ser uma igreja presbiteriana independente, quando um grupo de pessoas se reuniu e decidiu ser igreja. A IPI de Rio Branco, do Acre, que só temos uma, iniciou quando duas famílias da IPB estavam saindo, uma família da IPB das Placas, outra da IPB da Floresta, duas da IPB da Floresta. Éramos amigos em família e começamos a conversar sobre igreja. E então passamos a nos reunir, como os discípulos se reuniam de casa em casa, no momento nas nossas casas. Num determinado momento, quando aconteceu na minha casa, que era lá no Conjunto Tucumã, nós vimos que tinha uma casa alugando bem na frente da minha. Essa casa era uma casa residencial mesmo, mas tinha uma varanda enorme na frente, totalmente coberta e gradeada. Um detalhe interessante é que desde o primeiro encontro, mesmo sem saber de nada, a gente já fazia dízimo e oferta. Então, quando surgiu essa possibilidade da casa, nós resolvemos alugar. E na região do Tucumã tinha muitas crianças. Quando nós começamos a reunir na frente, as crianças começaram a chamar a atenção das crianças e as crianças vinham. E por vir de uma igreja reformada, esse grupo desejava seguir o mesmo caminho. A família da Valéria era do Paraná. Lá eles conheciam a IPI. Eles não tinham vontade de sair da IPB para uma outra denominação muito diferente. Lembrou que tinha um primo que era da IPI de Londrina. E então ela fez contato com esse primo, explicou a situação. Então esse primo veio visitar a gente. Visitou, olhou, fez uma série de exigências e tudo mais. Foi embora e nunca mais voltou. Nós fizemos uma carta para a IPI Nacional. Como a gente já tinha notícias da IPI, nós fizemos uma carta dizendo que a gente estava se reunindo, explicando e que a gente tinha interesse de fazer parte da IPI. Foi quando Joaquim foi visitar a gente. Ele fazia parte da Secretaria de Missões e aí ele veio visitar. E aí esse presbitério, que era Mato Grosso, Rondônia, ficou mais perto da gente. Eduardo, o Tomioshi, já veio naquele momento, naquela comissão que veio para conhecer a gente. Veio Eduardo, o pastor Joaquim e uma outra pessoa, não lembro quem era a outra pessoa. A IPI Nacional desenvolvia um projeto de saúde, de algo assim, social. Veio dentista, médico, veio tanta gente que a gente nunca tinha visto e fizemos um acampamento nesse local lá no Tucumã e foi atendido muita gente da região, crianças especialmente. Foi assim uma ação a maior que nós tivemos. Já com a certeza de um pastor, eles entenderam que era importante ter um local mais apropriado para ser o templo. Mas enquanto esse local não estava preparado, a igreja precisou improvisar. Inclusive, improvisar vai ser algo recorrente na trajetória dessa igreja. É nessa escola estadual, Instituto de Educação Lourenço Filho, que a Igreja Presbiteriana Independente em Rio Branco funcionou de janeiro de 2006 a agosto de 2006. A escola Lourenço Filho era a escola que eu trabalhava. Então a gente conversou lá com a diretora e a diretora permitiu que a gente fizesse os cultos lá. A gente usava as salas de aula para trabalhar com as crianças, fazia a escola dominical e fazia o culto à noite no pátio. Todos os domingos a gente montava
e desmontava. Os bancos e as mesas que eram das crianças tomar merenda durante o dia, no domingo virava banco de igreja. Num primeiro momento, né, quando começamos o trabalho ali no ano de 2006, nós utilizamos como igreja um pátio de escola. E foi interessante porque pessoas começaram a participar, a igreja começou a crescer, e o fato de não termos o nosso espaço, o pedido veio da comunidade para nós, né? A gente não começou já o projeto de plantação alugando um espaço, um salão, para começar o trabalho como igreja. Nós começamos nas casas, né? Na varanda da casa da Ângela, na garagem da minha casa. Famílias foram se unindo a nós. Elas começaram esse desejo de que precisamos ter a nossa igreja, um lugar para frequentar e um lugar para convidar as pessoas para estarem com a gente. Na época, o pai da minha filha tinha aquele terreno, um dos terrenos que era ali no bosque. E era um terreno totalmente de difícil acesso. Mas ele disse, se vocês quiserem aterrar para fazer uma igreja ali, que é mais visível, vocês podem ficar à vontade. Nós vimos que o terreno era pequeno e oferecemos para comprar o terreno ao lado, que era de um vizinho. E ele topou e nós compramos esse do lado e ganhamos o outro. Aí fizemos a rua, aterramos. Até que chegasse a esse aterramento, a gente chegou a usar sapatinho de sacola plástica para chegar lá. E aí começamos a obra. Quando nós ganhamos os lotes, organizamos os lotes, o Joca veio. O pastor Joaquim veio em definitivo com a família. E aí foi que efetivamente a gente sentou e planejou o início da construção. Para isso foi usado muitas formas de recursos. Como a gente já vinha juntando um pouquinho de dinheiro, né? Tinha um certo recurso, aí deu certo da gente fazer. Fizemos lá a estrutura que eram 2 salas, um salão, uma cozinha e 2 banheiros. Um pátio bem grande na frente, que não tinha pavimentação também. Tinha umas pedras, mas era totalmente úmido pela localização. Muitas pessoas se aproximaram da igreja nesse local, que abençoou muitas vidas. Inclusive, muitas dessas pessoas são membros fundadores da igreja e estão entre os presbíteros e diáconos. Mas esse local começou a apresentar problemas. Mas a estrutura desses terrenos não eram boas. Primeiro, porque havia uma rua alta e aí tinha uma rua que era uma descida, uma rua sem saída e que era de terra, né? E o terreno no Acre, ele, por causa do tipo do solo, e lá chove 6 meses sem parar, então no período de chuva nossos carros patinavam. A gente não tinha, se descesse a gente não conseguia subir de volta, então os carros tinham que ficar nessa rua lá em cima, e como era um trecho, uma esquina, então não tinha onde estacionar o carro. Sem contar que era uma rua sem saída, portanto, mesmo que a gente colocasse uma placa nessa rua em cima, ninguém via a igreja. Inclusive tivemos eventos, né, Dia dos Pais, Dia das Mães, que a gente pedia para entregar, né, os lanchinhos, salgadinho, e as pessoas nos ligavam que estavam procurando o endereço e não encontravam a nossa igreja. Inclusive, visitantes, né, que nós passávamos o endereço, elas chegavam até essa esquina, como a rua era muito baixa, ninguém via que tinha uma rua ali, e portanto, pensando que seria a primeira igreja presbiteriana independente em Rio Branco, né, a sede da IPI no Acre, vamos dizer assim. Determinado tempo, a parte da cozinha começou a ceder e afundar, justamente porque os terrenos eram totalmente aterrados. Era feito aterramento, um aterramento manual, e começou a ceder. Nós arrumamos uma vez, arrumamos a outra vez, começou a cair novamente, e aí nós começamos a pensar num local mais visível, porque lá
era bem escondido, assim, a gente não tinha quase nenhuma visibilidade. E em 2007, a IPI do Brasil fez uma campanha nacional para levantar recursos para a construção do templo no Acre. E para honra e glória do Senhor, a arrecadação superou. A campanha era de R$100 mil e a IPI do Brasil arrecadou R$150 mil. E diante dessa oferta, a gente entendeu que construir ali não seria um bom momento, né? E nós pedimos autorização à Igreja Nacional, à diretoria, que autorizou, e nós então, com parte desse dinheiro, nós compramos um novo lugar. E essa busca por um novo local nos trouxe até aqui, na Avenida Antônio da Rocha Viana, com um grande terreno e uma construção de madeira. Terreno por quê? Porque era uma estrutura de madeira, totalmente de madeira, e nós fizemos uma adaptação. Lá funcionava uma marcenaria e fizemos uma adaptação, derrubamos paredes de madeira, colocamos umas escoras que a gente chama embaixo para não ter perigo e tal, para a quantidade de pessoas que ia se movimentar ali. E aí começamos a funcionar. Um espaço muito visível, uma das avenidas maiores da capital. E então a gente já tinha toda a estrutura, né? Saindo desse lugar que nós estávamos, a gente conseguiu já mudar direto, sem precisar construir, porque tínhamos ali pelo menos o primeiro passo, né, para antes de construir o templo definitivo, né, de alvenaria, nós já tínhamos esse espaço em madeira para estar trabalhando. E esse foi um tempo muito bom, porque era numa avenida movimentada, muito visível, as pessoas que desciam, né, era possível ver, e ali foi um lugar que, além das pessoas que nós convidávamos, pessoas que passavam por ali e começaram a participar da igreja, por vê-la, né, ali como um espaço de comunidade. Então essa troca nós entendemos que foi de fato muito proveitoso para nós, porque pessoas começaram a se chegar. Recebemos um convite do presbítero Cleide e a presbítera Lucinda e fomos ali fazer uma visita na igreja. E chegamos lá, fomos pescados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, porque eles tocaram no nosso coração para estar ali congregando com os irmãos, para estar ali ajudando na época que o Ministério de Louvor estava bem desfalcado. Nós chegamos e sentimos o desejo, Deus falou conosco no culto que nós visitamos eles. E nós sentimos profundamente o desejo de estar ali trabalhando junto com os irmãos na área do louvor. E nesse interessante que foi eu e a minha esposa nessa noite. No final de semana seguinte, nós convidamos as nossas filhas e não falamos nada para elas do que tínhamos sentido. E elas participaram do culto, e ao retornar para casa nós perguntamos para elas: o que foi que vocês acharam do culto? Elas disseram: pai, eu gostei muito. Eu senti tanto desejo de estar ali trabalhando junto com os irmãos ali na área do louvor, fazendo parte do Ministério de Louvor dessa igreja. Aí nós falamos para elas: filhas, nós sentimos a mesma coisa também. Para mim, a IPI, Comunidade Esperança, ela foi um presente de Deus na minha vida. Eu digo isso porque foi naquela igreja de madeira, onde as portas não se encontravam, que eu encontrei o verdadeiro amor de Deus. Um amor que é simples, um amor que não mede esforços, um amor que é misericordioso. E foi através das simples palavras que o pastor Joaquim sempre trouxe nas pregações dele, né, nos cultos. Essa interação com a comunidade, com os membros, na simplicidade, no estarmos juntos, que me fez ver e sentir o amor de Deus na minha vida. Eu lembro até de 2 jovens, infelizmente eles não ficaram com a gente, mas eles eram músicos de mão cheia e ficaram com a gente ali por um tempo, e foi um tempo em que a gente estava iniciando os nossos ministérios de louvor, né? Os nossas crianças, adolescentes estavam aprendendo instrumentos,
Então esses dois jovens, né, o Luiz e o David, vieram ajudar a gente de uma forma muito maravilhosa, que eles eram muito bons na música. Então foi um tempo de bênção. Mesmo com dificuldades e conflitos, saídas de alguns membros antigos, a graça de Deus nunca faltou nessa pequena igrejinha de madeira, que continuou crescendo. Na verdade, as dificuldades nunca foram um empecilho, e sim um combustível que sempre levou a igreja a crescer e levar mais pessoas a caminhar com Cristo. Inclusive, eu me juntei à igreja nesse período, nesse templo de madeira. E improvisos e imprevistos era uma coisa que se tornaria recorrente nessa história. Esse lugar também começou a apresentar problemas. Por um determinado tempo foi bom, porém as chuvas começaram e a questão da drenagem da avenida mesmo, que descia água por baixo do prédio de madeira, começou a ceder. E nós ficamos com muito medo da questão da segurança das pessoas. Mas ao final do terreno havia um riozinho que passava por ali e que por conta disso havia sempre uma movimentação do terreno que fez com que as estruturas da nossa igreja começaram a se tornar problemáticas, né? E construir o templo de alvenaria ali, o que nós íamos gastar em aterramento, em algo que pudesse de fato construir, ficaria muito mais caro do que pensar no novo lugar. A prefeitura está realizando obras no local, mas é possível ver a diferença de nível do terreno. A entrada da igreja ficava no nível da rua e a parte de trás a uma altura de mais ou menos 3 metros do chão. Mas antes de passar para o próximo capítulo dessa história, algo me chamou a atenção nessa pesquisa. A igreja de madeira se assemelha muito a casas de palafitas, que são casas de madeiras construídas sobre estacas para ficar acima do nível do chão. E são dessa forma pois os ribeirinhos amazônicos as constroem próximos aos rios, que no período das cheias inundam essas áreas, permitindo que mesmo assim eles possam permanecer nesse local. Eu sei que não foi de propósito, mas acho muito simbólico que um dos nossos templos foi uma casa de madeira erguida sobre estacas, às margens de um igarapé. Talvez fosse Deus nos ensinando a permanecer firmes. Enquanto a gente procurava outro imóvel, nós voltamos de novo para a escola. Desta feita, a gente já não se reunia no pátio. Eles tinham arrumado o auditório, aí a gente se reunia no auditório da escola todo domingo. Aí ficava mais fácil, porque nós levamos a bateria e a bateria ficava lá no palco do auditório. A gente cobria a bateria todos os domingos, amarrava. Os instrumentos pequenos a gente levava embora. E as caixas de som usava as da escola. Chegava e encaixava ali. Até que a gente conseguiu o próximo lugar para ir. Então nós tivemos 2 momentos na Escola Lourenço Filho. Depois de um período de busca, foi alugado um novo local. Daí fomos para o Adalberto Senna. Fechamos lá. Até que a gente conseguisse construir, a gente já tinha um projeto arquitetônico, projeto elétrico, tudo que precisava para construir, a gente só não tinha um recurso. Foi onde a igreja funcionou até o período da pandemia, que era num bairro também muito bom e de esquina, porém a mesma coisa, ele ficava um pouquinho escondido dentro do bairro, não é? Mas aí ali também foi um tempo bom, porque o fato de ter uma casas perto, a gente sabia que seria muito bom para a gente continuar ali o processo de divulgação do trabalho, de discipulado e de evangelização. E foi nesse lugar que a igreja, a IPI de Rio Branco, foi organizada em dezembro de 2015, né? E nós muito felizes com a inauguração desse novo espaço. Priorizamos também 2 salas para o uso com crianças e pré-adolescentes, porque a gente sempre investiu a vida com essas faixas etárias, né, por entender essa necessidade. Na proximidade da Praça do Bairro, muitos eventos foram realizados aqui. Ações evangelísticas, eventos de arrecadação e principalmente eventos com crianças.
ainda foi preciso improvisar algumas coisas, como um forro feito de TNT. Como eu disse, o improviso se fazendo presente. Nesse espaço tivemos muitas felicidades com a realização de casamentos e aniversários. E também passamos juntos pela tristeza da partida de membros queridos. Mas sempre permanecemos firmes até o ano de 2020. Fechamos, como todo mundo, na pandemia. Quando foi para retornar, nós começamos a buscar, ver a possibilidade de construir naquele terreno, e aí a prefeitura embargou a obra, disse que não tinha como, porque o lote continuava a questão da drenagem, escoamento da rua que ia para dentro do nosso lote e inviabilizava a questão da construção. E aí nós começamos a procurar imóveis para alugar, imóveis muito caros. E a gente, na época, eu lembro que a gente não tinha pensamento nem expectativa de poder comprar um imóvel. Porque o dinheiro que a gente tinha, os recursos que a gente tinha eram nada diante do valor dos imóveis que eram comercializados aqui no Acre. Mas Deus mandou um, lindo, gostoso. E foi quando nós chegamos na rua Palmares. E aqui estamos, até que Deus diga para onde vamos. E chegamos ao templo atual da igreja, com a graça de Deus, onde adotamos o nome Comunidade Esperança, que foi uma escolha do conselho com o objetivo de ter um nome que refletisse o propósito da igreja e nos aproximasse mais das pessoas do bairro. E também adotamos uma nova identidade visual criada pelo Ministério de Mídia da igreja. A folha fazendo referência aos ramos ligados à videira, e o corte da seringueira na base da cruz fazendo referência à nossa região. Mas por coincidência ou não, esses elementos já faziam parte da nossa história. A região norte do nosso país, uma nova fronteira para a pregação do Evangelho e para a implantação da IPI do Brasil. O lema e o tema da nossa campanha para esse ano é Rio Branco, transbordando esperança. O trabalho da Igreja Presbiteriana Independente aqui no Acre, através do Presbitério agora Rondônia, através da Secretaria de Evangelização, através da Igreja Nacional. Nós estamos aqui no Acre. Cremos que podemos transbordar de esperança e quero convidá-los. Você, irmão e irmã, presbiteriano independente, que conhece a história da sua igreja, que já está há muito tempo na igreja, que já é um membro fiel, ou você mesmo que está chegando agora, está nos vendo. Essa matéria do Jornal da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, ou Estandarte, que fala sobre uma Bíblia acriana, com a cruz, símbolo da IPI e o detalhe do entalho de seringueira em sua base. Não havia nome melhor e nem logo melhor para nos representar. A IPI é um amor. Para mim, a Comunidade Esperança é muito acolhedora e muito amorosa. Ela tem a característica do amor, do acolhimento e da dedicação ao próximo. A gente gosta de ir para a igreja porque lá tem muita gente legal que considera a gente como amigo. A IPI é um lugar de amor. A IPI significa para mim família. A IPI em Rio Branco para mim é uma igreja acolhedora. Oeste, Sudeste, Nordeste, Sul, enfim, muitas. Em nenhum lugar eu encontrei uma IPI tão amorosa como a IPI de Rio Branco. E essa jornada nos trouxe até aqui, diante de todas as dificuldades, de todas as lágrimas, de todo o sofrimento, mas também de todo o amadurecimento e principalmente da graça de Deus. E eu quero deixar um último recado. A você que está assistindo isso, olhe para as pessoas do seu lado. Olhe para todas essas pessoas que estão aí com você. A Igreja de Cristo não é construída de tijolos ou cimento. Ela é construída de pessoas. Dessas pessoas que estão aí do seu lado e das outras pessoas que vão entrar por essa porta.